Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência de aulas sobre o JavaScript, agora será abordado como usar o while com o JavaScript. O while, laço de repetição. No while, um bloco de código é executado até que um teste condicional se torne falso. Então, vamos ver na prática como utilizar o while. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de tutoriais. Abaixo o link para você acessar a playlist completa. Pego o código-fonte da aula anterior, abro no editor Visual Studio Code, tem o arquivo index com a estrutura básica do HTML, incluindo um arquivo externo JavaScript, sendo este arquivo custom, e o arquivo custom.js atualmente está vazio. Posso abrir este arquivo index no navegador. Para abrir, eu simplesmente arrasto o arquivo. Abrir, somente tem o título da parte superior, este título, e começo a implementar no JavaScript o while. Crio uma variável com o nome de início com o valor 1, em seguida utilizo o while e abro parênteses, fecho parênteses para colocar a condição. Execute este laço de repetição enquanto a variável início for menor ou igual a 10. Então, deve ser executado até esta condição. Internamente, coloco um document.write para imprimir alguma coisa. Eu coloco, por exemplo, o texto número do cliente ou número de clientes. Coloco o número do cliente e concateno para imprimir o valor que está dentro da variável início. Depois também concateno para acrescentar uma quebra de linha. E toda vez que ele passar pelo while, a variável início será incrementada, mais. Conferir como que funciona, atualizo, imprimiu 10 vezes, passou 10 vezes pelo laço de repetição, por isso laço de repetição, ele repete enquanto isso for verdadeiro. Quando isso retornar falso, não executa. Mas se eu colocar 11 aqui, coloquei 11, será executado? Atualizo, não executou. Mas eu quero que ele execute pelo menos uma vez. Para isso eu tenho o do while. Eu crio duas variáveis, uma variável prestação ou prestações. Eu coloco prestações 1, depois variável quantidade de prestações. A quantidade de prestações que o usuário parcelou o produto. Coloco 12 prestações. Em seguida, utilizo o do. Quando eu utilizo o do while, ele executa pelo menos uma vez. Ele primeiro executa o bloco de código que está dentro da chave e depois faz a comparação. Coloco o while e verifico se as prestações for menor ou igual à quantidade de prestações, então ele deve executar o que estiver aqui internamente. Coloco document.write e em seguida a frase número de prestações ou número da prestação, coloco número de prestações. Esta frase. Posso concatenar para imprimir o valor que está dentro da variável prestações. Coloco prestação, não ficou legal aqui prestações. Então, prestação, pego o nome da variável e substituo neste local. Concateno com uma quebra de linha. Quantas prestações? 12 prestações. Então, ele será executado pelo menos uma vez. E toda vez que ele passar, a variável prestação será incrementada. Se eu não incrementar, fica em loop infinito. Confiro, atualizo, número de prestações, 11 prestações. Não, 12 prestações, porque eu coloquei 12. Mas se eu colocar uma prestação, somente uma, atualizo, ok, executou uma prestação. Mas se eu colocar, por exemplo, 0, nenhuma prestação, atualizo, ele executou pelo menos uma vez. Então, quando eu utilizo do while, ele executa pelo menos uma vez, independente. Se eu colocar aqui menor, não pode ser igual. Então, se eu colocar igual, ele executa uma vez. Se eu colocar menor, coloquei menor.
só deve executar quando a prestação, esta variável, for menor que quantidade de prestação. Quanto que é prestação? Somente uma prestação. Quantidade de prestações, uma. 1 é menor que 1? Não, não é. Então, ele não deveria executar nenhuma vez. Mas por que ele executou pelo menos uma vez? Porque eu estou utilizando o do while, diferente desta condição aqui do while. Se eu colocar somente menor, 10, a variável início 10 é menor que 10? Não, ele não executa nenhuma vez o while. O while ele não executa. Agora, o do while, ele executa pelo menos uma vez. Retorno novamente como estava, atualizo, número do cliente 10. Então, aqui eu preciso colocar 1 para executar 10 vezes. Executou 10 vezes. Número de prestações, 12 prestações. Atualizo, exato, 12 prestações. E um exemplo prático do while, eu crio uma nova variável, então uma variável prestação, eu já criei esta variável na parte superior, prestação. Então, eu coloco número da prestação. Número da prestação, 1. Começo a partir da primeira prestação, em seguida a variável, quantidade de prestações. Por exemplo, o usuário quer parcelar em 2 prestações. Depois, crio uma variável total, valor total da compra, R$ 120. Depois, uma variável, valor de cada prestação. Como que eu consigo o valor da prestação? Valor de cada prestação, pegando o total e dividindo pela quantidade de prestações. Desta forma, tenho o valor da prestação. Utilizo do, porque pelo menos deve ser executado uma vez. Então, do while, abro chave, fecho a chave, logo eu coloco a instrução interna, antes eu coloco o while. Enquanto número de prestação for menor que quantidade de prestações. Quantidade de prestações, sim, é exatamente. Eu queria conferir se eu não criei algum local outro a variável. Não, já criei quantidade de prestações aqui na parte superior. Estou recriando novamente. Então, eu coloco número quantidade de prestações, para ficar diferente e não confundir com o exemplo da parte superior. Número quantidade de prestações. Execute enquanto o número de prestações for menor que número de prestações. Coloco uma prestação. Número de prestações é 1, é menor que número quantidade de prestações, que é 1? Não, não é menor. Mesmo não sendo menor, o do while executa pelo menos uma vez. Neste caso, no nosso exemplo, encaixa bem, porque mesmo que o usuário não parcele a compra, ele deve realizar o pagamento em uma única prestação. Document.write, em seguida coloco a frase, número da prestação, em seguida concateno para imprimir o valor que está em num prestação, novamente concateno, quero imprimir o valor da prestação, e o valor da prestação está dentro da variável valor prestação, concateno com uma quebra de linha. Confiro, não posso conferir. Falta o quê? Colocar para incrementar. Eu preciso incrementar. Toda vez que ele passar aqui, número prestação será incrementado. Atualizo, número de prestação 1, uma única prestação no valor de R$ 120. Executou pelo menos uma vez. Número prestação é 1, é menor que número quantidade? Não, não é menor. Mesmo não sendo menor, executa pelo menos uma vez. Coloco agora, por exemplo, 12 prestações, atualizo, tenho 12 prestações, cada prestação com valor de R$ 10. 120 dividido por 12, 10. Coloquei números bem fáceis para realizar o cálculo. Coloco em duas parcelas. Atualizo, número da prestação 1, valor 60. Mas agora ele executou uma única vez, então significa que eu preciso colocar o igual. Atualizo, executou 60 e 60. Mais um teste, coloco 40, será 30, cada parcela de R$ 30.
Assim, eu apresentei para vocês o laço de repetição while, também o do while, e muitas vezes eu recebi a dúvida no curso, quando que é utilizado o do while? Eu apresentei um exemplo prático nesta aula, como utilizar o do while. Abordado o while e do while, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você na próxima aula.